meus irmãos, muita paz no coração de todos vocês, que a alegria possa estar presente em seu lar ao longo do dia de hoje, da semana que se inicia para nós, de quinta até quinta, e que o Mestre amado possa nos amparar mais uma vez nesse estudo que tem nos auxiliado no nosso dia a dia, fazendo-nos refletir sobre coisas importantes, que de certo modo também recompõem o nosso psiquismo emocional, nos traz mais próximo dele, para que a gente tenha a força necessária, a sabedoria para vencer as dificuldades da vida, né? Todos os impositivos dessa sociedade a qual fazemos parte e de todas as situações que tem nos acontecido, tem chegado aos nossos corações, exigindo de nós muita ponderação, muita paz interior, exigindo da gente sabedoria, discernimento. São coisas que nós realmente precisamos evocar nos nossos corações para que a gente consiga vencer tudo que a vida tem nos proposto. Hoje vamos fazer o capítulo 3 do livro Vidas Vazias, a obra que nós estamos iniciando aí os estudos. O tema de hoje é Triunfo da Imortalidade. Joana traz nessa lição, meus queridos irmãos, uma reflexão importante sobre a temporalidade da vida. Esse tempo que passa tão rápido, do período do nosso nascimento ao nosso desencarne, a necessidade que nós temos de rever nossos conceitos, de pensar as nossas decisões, de retomar novos caminhos, enfim, ela traz para a gente esse olhar sempre muito carinhoso, sempre muito afetuoso, nos convidando, acima de tudo, à reflexão, sem julgamento, sem condenação, porque, na verdade, o trabalho de julgar, né, de criticar, de rever postura, sempre parte de nós, nunca deveria partir do outro em relação a nós, nem de nós em relação aos outros. E quando a gente tem contato com as mensagens consoladoras da doutrina espírita, com as mensagens consoladoras deixadas pelo Mestre querido, a gente consegue fazer essa releitura das nossas ideias, dos nossos pensamentos, desejos, iniciativas. E é assim que a gente cresce, sabe, meus irmãos? É aos poucos mesmo. Eu entendo que fazer as pazes conosco, naquilo que a gente ainda não consegue realizar, né, do bem que a gente ainda não consegue realizar, fazer as pazes com as dificuldades que a gente tem ainda de um pensamento mais digno, dentro do próprio conceito de dignidade que Joana já trabalhou conosco. Então, faz isso como parte necessária da vida para a gente dar continuidade, entender que todo dia é dia de recomeçar, de tentar fazer diferente aquilo que a gente fez ontem, sem ficar parado no tempo, olhando para trás, mas vendo que existe um período ainda que nos resta nessa vida física e que deve ser empregada em coisas boas, nas decisões oportunas que a gente precisa ter. O convite de Joana hoje é sobre a reflexão da morte, mas principalmente sobre a reflexão da vida física. Porque a morte, como a gente vive, de fato não existe, né? O espírito continua a sua trajetória. Falar da morte, no conceito espírita, é falar da imortalidade. E quando descortina
para o entendimento humano, a imortalidade, até a morte toma um sentido diferente para nós. Às vezes, a gente não consegue vivê-la, senti-la. É possível ainda encontrarmos muitos adeptos do espiritismo com dificuldades de lidar com a morte. E não é realmente algo fácil de ser experienciado. Para nós que, na nossa vida, entender que é um momento já vivido por nós tantas vezes, mas esse retorno à pátria espiritual sempre nos suscita a dúvida, a insegurança, né, das decisões que tomamos, das nossas ações na vida física, das oportunidades que perdemos, do que também já avançamos. Então essas incertezas às vezes nos colocam muito ainda com medo diante da morte. E o fato de ainda ser difícil para muitos a separação, que é dolorosa, que causa uma inquietação, né? E também por muitos fatores, né? Às vezes a gente passa situações como essa da morte de pessoas à nossa volta e fica para muitos um misto de saudade, dessa falta de vínculo físico, né? da presença da pessoa no nosso dia a dia, que é difícil às vezes reconstruir uma nova rotina. A gente também entende que às vezes essa passagem de alguém que se vai, que nos deixa aqui, às vezes essa passagem ela fica marcada por um remorso nosso, de coisas que a gente deveria ter feito em benefício dessa pessoa que a gente não fez, de uma convivência mais pacífica, muitas vezes, que a gente poderia ter empreendido e não fizemos. Às vezes aquele abraço que a gente deixou de dar, aquela manifestação do afeto, do amor, a ponto de modo que a pessoa percebesse isso. Então ficam muitas coisas às vezes, né? Esse momento, ele é conflituoso. E o espírita, ele, acima de todas essas situações, eu vejo uma grande riqueza no aspecto da consolação. A doutrina espírita, diante da morte, é extremamente consoladora, porque seja lá quais forem as emoções que nos prendem nesse sentido daquele que se vai e nos deixa, seja lá a saudade, seja lá o remorso, seja lá o que for que marque essa ausência, essa ruptura, né, do convívio físico, a imortalidade nos coloca na certeza de que outros momentos virão, que o reencontro dessas almas, né, da nossa vida com a vida dessas pessoas, se dará novamente pela misericórdia divina, pelo amparo dos benfeitores espirituais, que nos oportunizarão uma nova existência, num cenário diferente do que foi vivido, para que a gente possa reconstruir. Então, meus irmãos, reelaborar essas oportunidades que a vida nos traz, da retomada dessas nossas relações com o outro, isso é de extrema riqueza para a gente, e muito consolador, mas muito mesmo, meus irmãos. A alma que vive com a crença de que a morte é o fim de tudo,
que as pessoas serão julgadas e condenadas ou serão levadas ao paraíso. Essa ideia, né? Isso deixa o indivíduo muito à margem de pensamentos dolorosos, deixa-os à deriva diante das suas emoções. E a doutrina espírita não, ela é libertadora nesse sentido. Saber que a gente vai poder olhar de novo nos olhos desse espírito que se foi, pedir o perdão que a gente não pediu, dizer que ama o quanto a gente não disse, tentar olhar essa pessoa com um olhar mais condescendente, tentar reconhecer na ação do outro, que às vezes nos feriu tanto, uma imaturidade moral, enfim, é tanta coisa benéfica que se constrói a partir do conceito da imortalidade, que o título fala triunfo da imortalidade, porque realmente é um triunfo sobre nós mesmos, sobre as nossas dificuldades e as nossas limitações. Então é extremamente consolador. E a nossa vida, marcada pela nossa passagem, né, porque todos nós um dia iremos retornar à vida física, nós também somos colocados na reflexão da nossa própria conduta, tentando pautar a nossa vida de uma forma melhor. Joana, em outras lições que nós já estudamos, ela nos diz que nós deveríamos viver pensando sempre no dia da nossa morte. E ela fala isso nos colocando diante de que, assim pensando, seríamos capazes de planejar esse nosso tempo de vida física de uma forma melhor. Seríamos capazes de, mais acertadamente, refletir sobre aquilo que de fato é importante na nossa vida, tendo a meta de nos prepararmos para esse momento do desenlace que vai se dar e desse retorno nosso, com todo o conhecimento que a gente tem, nós seríamos capazes de planejar a nossa vida. Assim como um universitário, por exemplo, que deseja ser reconhecido numa determinada carreira. Quando um jovem adentra a uma universidade para cursar aquilo que o levará à sua profissão, à profissão dos seus sonhos, isso o coloca dentro de uma proposta, de uma meta de vida. Então é nesse período aí de 4, 6, 8 anos, dependendo da profissão escolhida, que esse indivíduo vai fazer as suas escolhas, vai modificar a conduta, e vai entender que há conteúdos que precisam ser revisados, estudados com mais atenção, vai reconhecer em muitos momentos que vai abrir mão de horas de lazer, de passeios, né, desse convívio mais social que a própria idade favorece, e vai abrir mão disso tudo porque vai fazer escolhas mais assertivas, né? Porque vai ter que se debruçar, às vezes, no final de semana inteiro, sobre os livros, estudando, tentando se fortalecer naquele conteúdo do qual ainda não conhece, entende que seja lá a profissão escolhida para ser um bom profissional, vai ter que se dedicar. Então, vai fazendo seleções. E dessas seleções, daquilo que a vida vai trazendo como estímulos, vai fazendo melhores escolhas, porque a meta a ser atingida é a aquisição da graduação necessária para o exercício da profissão e para aqueles conscientes
que seja assim de forma digna, honesta, respeitosa, né, em favor do outro, servindo ao outro naquilo que pode ser feito. Então, é como se fosse esse caminho, é como se a gente estivesse pensando no nosso desencarne, no dia do nosso desencarne, como essa trajetória de aprendizado nosso, na nossa formação, porque o dia virá da nossa graduação. Então, essa graduação seria para a gente esse retorno à pátria espiritual. Então, a gente teria mais sabedoria para fazer escolhas, para tomar decisões melhores. Então, Joana fala isso pra gente de forma muito carinhosa. Então, não é pensar nessa morte como destruição. E lidar com a morte tem sido pra gente, assim, nesses últimos tempos, né, nesses últimos anos aí, algo que tem, se para muitos até então isso não era um pensamento, isso tem sido para nós cada vez mais intenso. As mortes por Covid na nossa sociedade como um todo, né, no mundo todo, nos aproximou desse momento. Nos colocou diante de reflexões importantes na nossa vida. A perda de pessoas próximas que a gente às vezes nem pensava em ter, o medo, né, a insegurança da nossa morte, para quem foi vítima da doença, isso tudo trouxe-nos um cenário de contato com a morte como talvez a gente não tivesse tido ainda nesta encarnação. A história da humanidade é marcada, né, por grandes perdas oriundas das guerras, do desejo de conquista, da violência acirrada, da subjugação de um povo aos desmandos de outra nação, enfim. A história é marcada por isso, por esse processo de sociedade, de aprendizado. E interessante pensar que nessa trajetória nossa de evolução, em que a morte em muitos momentos veio de modo intenso, a gente sempre precisa entender que no conjunto dessas nossas ações, no gozo do livre-arbítrio, a sociedade vai buscando seus caminhos, a sociedade vai determinando o que precisa acontecer, e as coisas acontecem porque é a mão divina a nos despertar para os verdadeiros valores, os valores imortais, aquilo que realmente torna o arcabouço da nossa personalidade, da nossa vivência mais humanizada, né? mais fraterna, mais pacífica. Então é quando a sociedade se cansa de tanta indiferença, de tanto desamor, de tanta violência, de tanto ódio, aí ela mesma passa a buscar uma vivência melhor, a necessidade de paz, a necessidade de sossego, desse encontro do indivíduo com coisas melhores, começa a ecoar e entender que a busca desse sentido da vida numa construção melhor está em Jesus Cristo e em nada mais. Então, a gente sempre vai e faz o caminho de volta. Quando a gente se perde nos emaranhados das escolhas frívolas, indevidas, a vida nos traz a retomar o caminho certo. Eu gosto muito, meus irmãos, de lembrar da parábola do filho pródigo, porque marca pra gente, assim, esse caminho que a gente tem a liberdade de
de buscar. Essa coisa que a gente vai trilhando na nossa existência. Faz uma escolha aqui, faz outra escolha ali, toma uma decisão aqui, toma outra decisão ali. Da insatisfação que às vezes nasce no nosso íntimo, com as coisas que a vida está trazendo, com aquilo que a gente está vivendo, às vezes motivado pelo orgulho, pela vaidade, às vezes motivado pelo coletivo, pelo pensamento social, material, né? Materialista das coisas. A gente às vezes se perde nesse emaranhado de escolhas, de decisões. E a parábola do filho pródigo, ela é belíssima nessa reflexão, porque a atitude daquele pai que não condena o filho, que dá a ele o que ele pede, que deixa ele ir, que deixa ele viver o que tiver que viver, do jeito que ele quer viver, com a liberdade de escolha que ele tem, e ele segue nessa sua decisão. Mas é ele mesmo que, pelas experiências vividas, reconhece que precisa retomar. Precisa retomar o caminho do equilíbrio, o espaço da proteção, do amparo, do verdadeiro afeto, do verdadeiro sentimento, daquele que não se abala, né? O afeto amoroso de pai para filho. Então ele retorna e esse pai o recebe sem julgamento, feliz porque o filho retomou o caminho que o levará a menos sofrimento, a mais crescimento. Então esse filho pródigo somos nós mesmo, assim, na nossa vida física. Mas a gente sempre retoma, sabe, meus irmãos? A gente vai retornar de um modo ou de outro, a gente vai retornar. A gente vai voltar para as nossas verdadeiras raízes, oriundas dessa herança divina, da nossa essência de Deus, do Pai que nos acolhe, que nos criou, que deixou gravado em nós a perfeição, que deixou gravado na nossa consciência as suas leis de amor e de evolução. Olha, meus queridos irmãos, olha que coisa mais linda a gente pensar nisso, né? Que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E que só basta a gente tomar pé da nossa consciência. Se está nesse sentido, olha que reflexão importante. Estando nesse campo da nossa vida, estando na consciência, está no campo das ideias, está no campo do pensar, do refletir. Por isso que a doutrina espírita é a doutrina da reflexão, não da imposição, da reflexão. Porque tem que nascer, a mudança tem que nascer dentro de nós. A mudança tem que partir de nós. A gente não pode esperar dos outros, tem que partir de nós. Entendendo que a nossa conduta balizada no nosso modo de pensar refletirá no coração dos outros e no coletivo. Então é preciso pensar bem, é preciso pensar em consonância com Cristo, é preciso pensar nos valores imortais, é preciso pensar em coisas mais saudáveis, é preciso pensar de que a vida é tão fluida e que a gente não pode perder a oportunidade de trabalhar em nosso próprio benefício. A riqueza dessas reflexões, meus irmãos, nos renovam a alma, nos enchem de esperança, de dias melhores,
de alegria verdadeira que surgirá para todos nós em um dado momento da nossa existência. Joana vem nos colocar que a vida nos convida sempre às reflexões e também por conta desse nosso modo de conduzir a nossa vida, nós podemos fazer desse período da nossa existência um momento de crescimento ou mesmo de abatimento maior. Joana vai citar das pessoas que, não tendo a fé no futuro, na imortalidade, e pensando apenas que a vida se resume nesse pequeno espaço de tempo entre o nascer e o morrer, conduzem a sua vida querendo gozar de todas as alegrias fictícias, né, que a vida física possa trazer. E essas pessoas vivem em tormento, porque não é dessas vivências, dessa situação que a felicidade verdadeira vai surgir. Então se lançam à caça disso em situações das mais diversas, né? E a alegria não surgirá. Ela fala daqueles que, não enxergando as coisas espirituais, dão uma importância muito grande ao corpo físico, então se escravizam à caça da beleza física e sofrem quando começam a surgir as rugas, né? Os fios de cabelo branco, as dificuldades de locomoção, a dificuldade do raciocínio, das ideias, do pensamento, da memória. Quanta coisa assim que ela vem colocando para nós, né? Sem entender que a vida provém de Deus e que essa fonte é fonte de amor incondicional, que é libertadora, que nos coloca num outro sentido da vida. Então, para aqueles que ainda não têm um sentido espiritualizado da vida, meus irmãos, vivem sofrimento, porque tentam encontrar alegria onde não vão encontrar. São irmãos em perigo, são irmãos atormentados, que precisam e deveriam ter de nós as nossas orações, nosso desejo de que despertem dessa energia e desse estado letárgico que se encontram diante das coisas espirituais. A lição é muito bonita, meus irmãos, é linda demais. Convido muito vocês a lerem a lição, convido vocês a comprar esse livro, adquiri-lo para que vocês possam estudar, que vocês possam ler junto conosco à medida que vocês vão estudando as lições, vocês possam ler antes de ouvir a gravação, que vocês possam ler de novo, tentar absorver a mensagem linda que está por trás das palavras de Joana, porque Joana revive Jesus nas nossas vidas o tempo todo, né? Não foge disso. E eu queria terminar lendo para vocês aqui a última parte que ela coloca. É belíssimo isso aqui, vale a pena a gente ler. Então vou ler para vocês para a gente terminar o nosso estudo de hoje com essas reflexões. Ela diz assim, ó: as dúvidas pairavam mesmo entre os seus discípulos a respeito da ressurreição que ele prometera. Estavam desapontados e aturdidos. Tudo era sombrio e as expectativas ainda muito piores. Foi quando ele ressurgiu em imortalidade triunfante, conforme era antes, e mais belo do que nas ocasiões passadas. Assim também acontecerá contigo, e de forma idêntica, os teus amores, que
que retornaram antes ressurgirão em gloriosa madrugada para sustentar-te na saudade e também na dor. Aguardam-te em contentamento e não te abandonam jamais. Vive no mundo físico de maneira que amealhes um tesouro de harmonia íntima por todo o bem que possas realizar. Nunca permitas que o mal dos perversos te aturda na caminhada da tua libertação, recordando Jesus, que a cada passo enfrentou o cinismo e o cepticismo daqueles que viviam apenas para as rápidas ilusões da matéria. É isso, meus irmãos, que a gente possa pensar além, que a gente possa verticalizar as nossas ideias, buscar em Jesus, na sua vivência, essa paz que a gente precisa, essa força, essa coragem de continuar sempre revigorando a fé em nossos corações e uma conduta reta, numa ação digna e devotada a Jesus. Meus irmãos, muita paz no coração de todos vocês e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.